Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 7, título Chamado por Cristo, e agora eu vou ler o texto-chave. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Saulo de Tarso, cidadão romano de nascimento, era judeu por descendência e havia sido educado pelos melhores rabinos. Ao olhar para Saulo, as pessoas tinham grandes esperanças de que ele seria um defensor zeloso da fé antiga. Sua ascensão à Assembleia do Sinédrio o colocou em uma posição de poder. Saulo tinha participado da condenação de Estevão, mas as evidências marcantes da presença de Deus com o mártir o haviam levado a duvidar da causa que abraçara contra os seguidores de Jesus. No entanto, os argumentos dos sacerdotes finalmente o convenceram de que Estevão era um blasfemador, de que Cristo era uma fraude e de que os líderes religiosos estavam certos. A educação e o preconceito de Saulo, o respeito que tinha por seus mestres e seu orgulho o instigaram a se rebelar contra a voz da consciência, e, tendo chegado à conclusão de que os sacerdotes e escribas tinham razão, ele se tornou um adversário cruel dos discípulos de Jesus. Suas ações ao fazer com que homens e mulheres santos fossem condenados à prisão e até mesmo à morte trouxeram tristeza à igreja recém-organizada e fizeram com que muitos fugissem em busca de segurança. Os que foram forçados a deixar Jerusalém pregavam a palavra por onde quer que fossem, e em Damasco muitos se converteram à nova fé. Os sacerdotes e governantes esperavam que, por meio de uma perseguição severa, pudessem eliminar a heresia. Deviam executar em outros lugares as medidas firmes que tinham tomado em Jerusalém contra o novo ensino. Saulo se ofereceu para realizar esse trabalho especial em Damasco. Respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Saulo ele recebeu essa autorização e começou aquela viagem memorável. Quando eles se aproximaram de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Cego, Saulo caiu com o rosto no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Quase cegos pela luz, os companheiros de Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Porém, Saulo entendeu as palavras ditas e, no ser glorificado que estava diante dele, ele viu o Jesus crucificado. A imagem do rosto do Salvador foi impressa para sempre no rosto daquele judeu. Grande luz foi derramada sobre sua mente escurecida, revelando o erro de sua vida anterior e sua necessidade do Espírito Santo. Naquele momento, os registros proféticos foram abertos ao entendimento de Saulo. Ele viu que os profetas haviam predito a crucifixão, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E essas coisas provavam que ele era o Messias. Deus o fez lembrar do sermão de Estevão, e naquele momento de revelação divina, Saulo, aterrorizado, lembrou-se de que havia consentido no sacrifício de Estevão e que muitos outros seguidores de Jesus tinham encontrado a morte por meio de seus esforços. Tremendo e espantado, ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Então o Senhor disse: Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quando Saulo se levantou do chão, ele não enxergava nada. Ele acreditou que aquela cegueira era castigo de Deus.
Naquela escuridão terrível, ele andou tateando e, com medo, seus companheiros o levaram pela mão até Damasco. Na manhã daquele dia, Saulo tinha chegado a Damasco com um sentimento de presunção por causa da confiança que o sumo sacerdote havia depositado nele. Ele devia impedir a propagação da nova fé em Damasco e aguardava ansiosamente as experiências a seguir. No entanto, sua entrada na cidade foi muito diferente do que ele esperava. Cego, torturado pelo remorso, sem saber qual castigo poderia estar reservado para ele, ele procurou a casa do discípulo Judas, onde, deixado sozinho, teve a oportunidade de refletir e orar. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu nada. Angustiado, ele relembrava continuamente sua culpa por ter deixado que o ódio dos sacerdotes e governantes o dominasse, mesmo quando o rosto de Estevão tinha sido iluminado com o brilho do céu. Ele recordou as muitas vezes em que não apenas havia fechado os olhos para as evidências, mas incentivado a perseguição dos cristãos. Ao se render ao Espírito Santo, Saulo percebeu os erros da sua vida e reconheceu as extensas reivindicações da lei de Deus. Ele havia sido um fariseu orgulhoso, confiante de que era justificado por suas boas obras, mas agora se inclinava diante de Deus com humildade, confessando sua indignidade e suplicando os merecimentos de um Salvador crucificado. Saulo desejava ter plena harmonia com o Pai e o Filho, e com intensidade e fervor orava ao trono de graça. Suas orações não foram em vão. Seus pensamentos íntimos foram transformados e sua mente passou a ter harmonia com os propósitos de Deus. Para Saulo, Cristo e sua justiça se tornaram mais importantes do que todo mundo. Quando Saulo perguntou o que ele deveria fazer, o Salvador o colocou em contato com sua igreja, para que ele aprendesse qual era a vontade de Deus para a sua vida. Cristo ele tinha se revelado e dado convicção a Saulo. Arrependido, Saulo devia aprender com aqueles a quem Deus tinha escolhido para ensinar sua verdade. Enquanto Saulo continuava sozinho em oração, o Senhor apareceu em visão a um discípulo chamado Ananias. Ele disse: "Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando." Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias ele mal pôde acreditar nessas palavras. Ele disse: "Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Entretanto, a ordem foi firme. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e seus reis e perante o povo de Israel." Obediente, Ananias procurou o homem que tinha ameaçado todos os que acreditavam em Jesus. Colocando as mãos na cabeça do judeu arrependido e sofredor, ele disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo." Imediatamente, algo como escamas saiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E levantando-se, ele foi batizado. Assim, Jesus colocou Saulo em conexão com seus agentes escolhidos na terra. O trabalho de conduzir o pecador arrependido no caminho da vida pertencia à igreja organizada. Muitos têm a ideia de que respondem apenas a Cristo, independente de seus seguidores reconhecidos na terra. Jesus é o amigo dos pecadores e tem todo o poder, mas ele respeita o meio que escolheu para a nossa salvação. Ele conduz os pecadores à igreja, a qual ele criou para servir de canal de luz para o mundo. Quando Saulo recebeu a revelação de Cristo, ele foi colocado em comunicação direta com a igreja. Naquela situação, Ananias representava Cristo e também seus ministros escolhidos para agir em seu lugar. No lugar de Cristo, Ananias tocou os olhos de Saulo. Sendo um representante de Jesus, ele colocou as mãos sobre o antigo perseguidor
e, ao orar em nome de Cristo, Saulo recebeu o Espírito Santo. Ananias fez tudo isso em nome e pela autoridade de Cristo. Jesus é a fonte e a igreja é o canal de comunicação. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.